Ó, primeiro passo, você esviscera todo o camarão. Eu coloco no escorredor, deixo a água do camarão pingando lá embaixo. E toda a água que eu coloco no próprio saquinho do camarão. Quando ele vem congeladinho, eu encho ele de água para ele ir descongelando. Vou lavando, esviscerando, colocando aqui. Então ele vai pingando aqui. E a água do próprio saquinho eu já guardo. Coloco numa panela. Aí eu vou colocando mais folhas do que eu vou limpando para deixar aqui para fazer o caldo. Alho poró, pico. Aí é tamanho de gosto. Eu prefiro um pouquinho maior para você conseguir mastigar ele, tá? Então eu vou fazendo o preparo aqui. Pico todo o alho poró, bonitinho, cebola e o alho normal. Vou deixar tudo pré-picado antes. Ó, todo mundo careca de saber, mas dica para descascar alho. Espreme ele com a lateral da faca, corta a bundinha dele primeiro, essa parte de baixo aqui, ó. Espreme ele com a lateral da faca e aí é só puxar que a casca do alho sai todinha, não fica sofrendo não. Bom, então vamos lá. O mito, desde já, risoto não é difícil de fazer, ele é trabalhoso. Então nós fizemos até agora a parte mais difícil, que foi preparar tudo. Então, aproveitando esse estágio, a lista de ingredientes que eu tenho aqui, tá? Parmesão ralado. Posso usar o de saquinho? Pode, mas tudo que você vai usando industrializado vai caindo um pouco a qualidade. O camarão que a gente já esviscerou, tá guardando o caldo aqui toda vez que ele cai. Já já a gente vai pro modo de preparo, vocês vão entender um pouco mais aquela parte. O caldo, que eu coloquei tudo que sobrou do preparo e coloquei aqui, mais um desse aqui. Aí a gente volta para aquela parte que eu acabei de falar. Se usar industrializado, vai caindo a qualidade. Como é pro caldo e na pressa eu não tenho tudo para fazer o molho, o caldo aqui pré-pronto, deixar congelado igual o pessoal faz. Então, passa, tá? Aqui eu tenho alho, cebola, alho poró, salsinha, cebolinha. De tudo aqui falta manteiga e o sal e o arroz arbóreo. Precisa ser o arbóreo. Existem alguns arroz de risotos também, dá certo e pode usar, tá? O arroz normal funciona, mas não vai ficar perfeito. Isso daqui é uma escolha. Na hora que vai começar, ele pede um álcool, o risoto pede um álcool para soltar o amido para ele ficar cremoso. O correto é vinho. Eu acho que vinho fica um pouco forte pro meu paladar. Eu gosto de fazer com cerveja. Uma cerveja normal, qualquer uma que vocês tiverem em casa, vai funcionar e fica o paladar mais brasileiro, tá? Isso aqui é uma bebida da preferência dos seis, porque do momento que eu comecei até agora, para deixar desviscerar o camarão, picar tudo, ralar o queijo, levei mais ou menos 40 minutos, tá? Agora de verdade começa o preparo, mas é a parte mais fácil. Primeira etapa que eu tô fazendo aqui, ó. Deixei já o caldo, vou colocar ele para ferver, vou deixar ele fervendo. Então ele vai ficar aqui fervendo. Na hora que ferver, eu vou abaixar a temperatura, vou colocar no fogo baixo. E aí depois eu vou usar ele para regar o arroz durante o tempo de preparo todo. Então ele vai ficar sempre ligado. Bom, agora início do preparo. Uma panela, deixei ela para esquentar, vou colocar um azeite, vou deixar o azeite esquentar bastante. A panela que eu vou usar é essa daqui, é uma frigideira grande, mas você pode usar uma risoteira, uma panela um pouco mais larga, enfim, não tem problema. Próximo passo, vou jogar alho e cebola, vou deixar ele dourar bem, depois eu vou pôr o camarão, só para dar uma assustada nele, e assim que ele começar a ficar rosa, eu vou devolver ele aqui. Vou aproveitar a água que vai cair aqui para depois colocar nesse próprio molho aqui. Então essa é a primeira parte. Vou fazer um camarão como se fosse a provençal. Alho, cebola, coloco o camarão, depois no final a cebolinha. Já mostro para vocês como é que fica. Ó, primeiro a cebola, deixa ela começar a ficar transparente, coloca o alho, que o alho queima primeiro com a cebola. Essa é outra dica. Alho adicionado.
Guardei um pouquinho de alho e cebola para o preparo do arroz. Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui para o camarão. Ó, adicionei o camarão, a cebolinha e a salsinha, tudo junto. Ó, até essa etapa, fogo sempre alto. E aqui, ó, ele começou a ficar rosinha, já vamos tirar ele daqui. Ó, nessa etapa é importante, não lava a panela, tá? Deixa a panela com tudo que foi feito antes. A gente só vai colocar um pouquinho mais de azeite e complementar. Panela quente do mesmo jeito. Ó, nosso caldo já começou a ferver. Então eu vou abaixar o fogo agora, deixar o fogo baixinho. E aqui, ó, de novo, vou começar com alho, cebola. E aí a gente vai seguir depois com o arroz. Ó, a cebola começou a ficar transparente. Vou colocar todo o nosso alho poró antes do arroz. A ideia é que o arroz entre depois, já com ele adicionado aqui, para ele ir sendo preparado e o sabor incorporado durante o cozimento do arroz. Ó, até essa etapa não vai sal em momento nenhum. O sal só vai no final. Ó, coloquei um pouquinho mais de azeite, que estava bem sequinho antes de entrar com o arroz. Lembrando que o nosso camarãozinho está lá descansando. Olha a água que vai soltando ali, que a gente vai incorporar no caldo. Por enquanto ele vai ficar aqui. Nosso caldo ainda quentinho, fervendo. Nessa etapa aqui a gente vai entrar com arroz e vai misturar ele com tudo isso que está aí. Então nosso arroz arbóreo, de novo, está aqui. Vou abrir e misturar e aí já volto com vocês. Arroz adicionado, incorpora tudo que estava ali bonitinho. E vamos deixar ele esquentar e dar uma fritadinha aí. Bom, continuamos em fogo alto. Tá aqui, ó, já passamos bastante, o arroz já aqueceu bem. Agora é a parte do opcional, que você tem que colocar o vinho para ele soltar o amido, ou é um álcool, na verdade, né? Então a gente vai optar pela cerveja, ó. E ela já vai deglaciar todo o fundo. Ah, qual que é a temperatura que tem que estar a cerveja e não sei o que, o certo. Ela tem temperatura ambiente. Essa minha aqui estava gelada, eu sempre esqueço de tirar da geladeira e nunca tive problema não. Ó, olha a cor que já saiu do fundo, que a gente deixou todo aquele preparo. Isso aqui vai agregar em sabor para o nosso arroz. Mesmo ele tendo esfriado a panela aí, daqui a pouco ela volta na temperatura e vai dar tudo certo. Bom, bacana. Um dos segredos do risoto é mexer ele o tempo todo, tá? Então, eu costumo mexer de fora para dentro para que ele consiga distribuir a temperatura bem. Então, eu puxo o que está nas bordas, trago para dentro e ele vai sempre mantendo a mesma temperatura de todas as partes, para não ficar grão cru e grão mais ajeitadinho. Agora que ele já voltou a ferver, depois que a gente colocou a cerveja, não tinha colocado mais nada aqui ainda. Eu vou pegar o caldo que estava lá no camarão, que é aquele que escorreu do camarão. Vou agregar aqui. Continuar mexendo. E com uma concha, eu vou sempre pegar um pouco do caldo e colocar aqui. O que acontece? Como o fogo está alto e ele está fervendo, pode diminuir o fogo um pouquinho se vocês tiverem dificuldade, tá? O caldo tende a subir e ficar sempre em cima. Por isso que tem que mexer. Então, você tem que estar sempre mexendo o tempo todo. Até quando a gente vai fazer isso? Com uma colherzinha ou um garfo, vocês experimentam o grão e o grão tem que estar al dente, começando a ficar macio. Esse é o ponto que a gente vai mudar esse processo. Então até lá a gente tem que deixar com uma boa quantidade de caldo e sempre mexer. Lembra que eu falei que é gosto pessoal? Mas olha só, se a gente tivesse triturado, é possível, tá? Triturar cebola, tem gente que não gosta de cebola, alho e tudo mais.
Mas olha que bonito que fica. Isso aqui dá um paladar diferente na hora de comer. Então fica bem gostoso. Então, pro meu gosto, eu prefiro deixar esses pedaços um pouquinho maior, porque ele fica bem gostoso. Olha que interessante o amido trabalhando já. Ó. Esse caldinho branco que vai deixando o risoto grossinho é do próprio arroz que a gente está montando aqui. Então esse é outro mito, outra dica. Posso colocar creme de leite? Não. Posso colocar catupiry? A não ser que você faça questão do sabor, mas não vai. Em risoto tradicional não vai. A única coisa que vai é parmesão no final, que eu vou dar a dica de como colocar também. Então no final do vídeo eu vou explicar como é que a gente coloca o parmesão e a manteiga aqui no arroz para ele melhorar, ficar brilhante, cremoso e gostoso. Mas não vai creme de leite. Ó, quando for pegar caldo aqui, toma cuidado para não vir o que a gente colocou lá para dar sabor. Traz só o caldo limpinho, tá? Pega por cima, empurra o que tá para baixo e traz. De vez em quando você dá uma mexidinha para que o sabor esteja aí. Como tá tudo aberto aqui em casa e tava ventando bastante e a panela é grande, eu liguei aqui deixando ferver para ficar quente. Ó, nesse estágio de cocção, o grão já está ficando branquinho, ó, ele está deixando de ser transparente. Ó. Então, a hora que ele já está macio, mas ele ainda está grudando no dente. A hora que ele deixar de grudar no dente ou começar a deixar de grudar no dente, é a hora que a gente entra com o camarão, que é mais só 3 minutinhos de cocção. Ó, como o molinho é grosso, quando você for mexendo, vai raspando o fundo, porque ele vai ficando depositado. Aí você puxa o sabor, as bordas também, ó, limpa a borda com a colher, usa uma colher de pau para não riscar a panela, e vai agregando esse sabor que ele vai deixando aí. Hora do camarão. Por que que a gente deixa o camarão para o final e está colocando dessa forma aqui, ó? Para que ele não passe do ponto e fique macio, não fique borrachento. Então raspa bem o camarãozinho, mexe aqui e usa o próprio caldo que a gente vai dar uma complementada agora para limpar esse escorredor e jogar dentro da panela. Ó, experimentem, depois de ter colocado o camarão, experimentem o caldo. Dá uma ajeitadinha no sal, coloca um pouquinho de sal, lembrando que vai manteiga, queijo e ambos têm sal. Então maneira no sal, senão vai passar. Ó, agora o ideal é desliga o fogo. Desliga o fogo. Vamos colocar manteiga, uma manteiga de boa qualidade também. Uma boa quantidade. Ok. E vamos colocar o parmesão. Agora eu vou mexer tudo isso e já volto para mostrar como é que ficou. Ó, pronto. Ó, essa é o final onde ele ficou. Repara que não tem o puxa-estica, né? Como eu acabei de pôr, ele ainda vai sumir, mas o parmesão ele some, ele não fica como se a gente tivesse, sei lá, queijo no meio, né? Puxa esticando o tempo todo. Então ele acaba sumindo. E aí a hora que a gente pôr no prato, chega o prato mais perto. A hora que a gente pôr no prato, a ideia é que ele faça isso aqui que ele está fazendo. Ó. Ele caia no prato e ele dê uma abridinha. Essa é a característica do verdadeiro risoto. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí, que dê tudo certo para vocês fazerem. Última dica. Se você gostou do risoto, próxima vez que você fizer, você pode fazer mais caldo. Esse caldo aqui você filtra ele num coador ou numa peneirinha e congela. Então dá para fazer bastante, congelar, deixar guardado. Toda vez que você fizer, você já tem ele pronto.